E olha, eu vou fazer questão aqui de chamar as dependências aqui do Cidade 90 agora, o líder do governo nacional, que é o deputado cearense, deputado Guimarães. Prazer. Prazer é tudo meu, seja bem-vindo aqui ao Cidade 90. Você que é colega na Câmara Federal. Estou lá, estou chegando agora na Câmara Federal. Deputado Guimarães, eu vou começar para o senhor poder esclarecer aqui os telespectadores do Cidade 90, inclusive nessa parte trabalhista. Passando o carnaval agora, vai chegar à Câmara Federal uma série de projetos da presidente Dilma, inclusive num que mexe com alguns direitos trabalhistas, como a questão do seguro-desemprego, que antes poderia dar entrada com 6 meses e agora vai ser alterado. O que é que o senhor tem como dizer como líder do governo da presidente Dilma na Câmara Federal? Boa tarde, está com você. Primeiro, meu caro Vitor, ouvintes do 190, dizer que a presidenta está encaminhando ao Congresso Nacional algumas medidas necessárias para a retomada do crescimento econômico, especialmente o segundo semestre. E essas medidas estão contidas nas 2 medidas provisórias, que tratam, uma delas trata da questão do seguro-desemprego. Ao longo do tempo, foram denunciadas várias fraudes no acesso ao seguro-desemprego. O que o governo está fazendo? Primeira medida, moralizado. Segundo, nós temos que trabalhar para diminuir esse prazo. E a presidenta está propondo de 6 para alterar 18. Um pouco para 18 meses. Nós vamos discutir. Há uma questão que para mim e para o governo, nós já avançamos nessa discussão, estamos avançando com o Colégio de Líderes, é que não serão mexidos os direitos trabalhistas. Nós vamos ajustar as 2 medidas provisórias, vamos trabalhar para manter todas as conquistas. Isso é muito importante, deputado, você como deputado, nós trabalharmos para construirmos a unidade e votar aquilo que permite preservar os direitos trabalhistas. Da minha parte, eu digo que o governo, o que for para não mexer nos direitos trabalhistas, né, dos trabalhadores, vai contar com o meu apoio. Mas outra pergunta, e eu vou dar uma espetada aqui, olha, a gente como cidadão de Fortaleza, região metropolitana, tem algumas obras que não saem do papel, saem do papel ou depois andam com uma morosidade muito grande, uma lentidão. Quero saber, o governo Dilma está repassando esse dinheiro? O que é, deputado Guimarães, que a coisa não anda? Então eu vou aproveitar aqui a sua presença para fazer essa pergunta. Por que algumas obras, inclusive de mobilidade urbana aqui no município de Fortaleza, não andam? Bom, todas as obras de mobilidade urbana em Fortaleza são obras garantidas com recursos do governo federal. Pelo menos 80% são recursos do governo federal. Nós temos aí uma carteira de projetos de mais de 3 bilhões para as obras do 3 BRTs, que são as faixas exclusivas para ônibus, um VLT que é de Parangaba-Mucuripe, e várias intervenções em viadutos e outras obras. É importante dizer, Vitor, que tudo isso é conveniado com a prefeitura. Quem licita, quem acompanha e quem executa não é o governo federal, é o governo municipal. Sem querer interromper, o governo federal nunca deixou de repassar um centavo para as obras de mobilidade. O dinheiro está lá escutando a conversa, para o meu telespectador entender e não ficar claro que dúvida. As obras, por exemplo, quando você licita uma obra, o governo federal repassa o recurso. Quem licita não é o governo federal. Nós, do governo federal, não temos responsabilidade por que o viaduto, né, não foi terminado. Por que a Alberto Craveiro não foi ainda a obra totalmente concluída? E outras intervenções. Portanto, muitas vezes é o problema da licitação que quem tem responsabilidade é os prefeitos. Então, e no caso de Fortaleza, todas as obras de mobilidade urbana, os recursos estão assegurados. Você vai executando amigo, mas não deixo de dizer aqui a verdade e puxar a orelha. Então eu vou pedir aqui mais celeridade na Prefeitura de Fortaleza, já que o dinheiro está escutando a conversa e o povo precisa ir e voltar mais tranquilo para sua casa, porque quando vai e volta mais tranquilo, mais rápido, ele tem mais tempo para sua família. Evidente. Né? Isso é muito importante e eu posso assegurar, todas as intervenções urbanas em Fortaleza, os recursos estão garantidos, recursos no orçamento, não pode nem mais ser contingenciado, porque são recursos que estavam no resto a pagar de 2014. Como a gente fala na linguagem popular, o dinheiro está escutando na conversa, o que falta
é rapidez na licitação para começar a obra, se começar a tocar. E no acompanhamento, porque você licita, muitas vezes as empresas demoram, as empresas não executam em tempo hábil. Porque o tempo é curto, tenho várias perguntas para lhe fazer. Uma que eu vou lhe fazer é o seguinte, né, duas para encerrar. Uma é na questão da segurança, no que o programa vem tratando muito dessa questão, a gente trata diretamente. Existe uma força nacional, que são os policiais treinados, muito bem treinados de vários estados, e temos hoje o problema da droga, deputado Guimarães, que é o grande câncer da nossa sociedade. O que é que você vê, de sua visão como governo, nem como deputado, como governo, não está faltando interação dessa Força Nacional com as forças policiais para, dessa maneira, combater o foco que desencadeia toda essa violência, que é a droga e principalmente o crack? Nós temos, Vitor, 3 medidas que são importantes para enfrentar o problema da violência nos grandes centros urbanos. O primeiro deles é você fazer a integração com a Força Nacional de Segurança. Para isso, os governos estaduais precisam solicitar a Presidenta da República. A integração é necessária por quê? Porque é em cada estado, nas fronteiras, que entram o crack e as drogas pesadas. E elas aceleram o processo de violência brutal, no caso de Fortaleza e demais cidades metropolitanas. Portanto, primeira providência, uma articulação permanente entre a Força Nacional e as polícias militares. Para ficar claro, deputado. Fundamental. E veja bem, como é que o Rio enfrentou o problema da segurança? Quando foi solicitado pelo governador Cabral, houve uma ação enérgica da Força de Segurança Nacional para enfrentar o problema da droga, o problema do crack e a violência. Se eu estou entendendo bem, se meu telespectador vai entender também bem, igual eu estou tentando aqui entender. A Força Nacional está aí à disposição, o que falta é uma ação política de integração do governo estadual, do meu estado, que você fala como governo nacional, eu tenho que falar como governo do meu estado do Ceará, para solicitar a presidente Dilma e assim disponibilizar a Força Nacional para ajudar as nossas forças policiais, Polícia Civil e Militar, para combater a violência, é isso? Exatamente, pode ser feita, essa é uma primeira medida. A segunda é a questão da... A presidenta vai encaminhar para um Congresso uma proposta de emenda constitucional propondo alteração na Constituição, permitindo que a questão da segurança seja integrada, que o governo federal possa agir em cada estado. Porque hoje, em nome da tal autonomia administrativa dos entes federados, o governo federal não pode atuar nos estados, só se for a pedido dos governadores. Portanto, então, nós vamos votar uma emenda constitucional alterando a nossa Constituição e permitindo que o governo federal possa integrar a ação com o governo estadual. Eu não podia perder essa oportunidade de lhe perguntar, nós nesse momento temos divergência clara, porque eu assinei a CPI da Petrobras, deputado Guimarães, agora falar com o deputado Guimarães, eu assinei muito claro que eu acho que deve ser algumas coisas esclarecidas. O governo tem uma opinião divergente. Como é que vai ser tratado de forma do governo federal, da presidente Dilma, essa questão da Petrobras, que hoje em dia está em todas as matérias, tanto no rádio, na televisão e nos jornais impressos? Não quero apresentar aqui o líder do governo, o que é que o governo federal pensa a esse respeito? Ainda bem, Vitor, que o nosso telespectador, que está nos ouvindo lá no bairro, que muitas vezes não tem acesso à informação da grande mídia, jornais, mas pela televisão, ainda bem que as coisas estão sendo apuradas. Primeiro, nós somos contrários a essa CPI porque ela não tem condições de apurar nada além do que está fazendo o Ministério Público e a Polícia Federal. A CPI virou, com todo respeito, você que assinou, a CPI virou um palco da oposição lá. Não é o seu caso, mas a oposição, o DEM e o PSDB, querem a CPI para fazer disputa política. A CPI é um instrumento republicano importante. Qualquer coisinha no Congresso Nacional se cria uma CPI, por isso que ela está desgastada. As apurações vão acontecer. Aliás, após o Carnaval, vamos aguardar no máximo em 10 dias, o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, vai anunciar o nome dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato. Deputado. E tem que apurar tudo. Doa em quem doer. Isso vale para o PT, vale para o PSDB, para o PMDB, para o DEM, para todos. A apuração republicana, ela não pode acontecer só para um lado, tem que acontecer para todos, preservando, evidentemente, gregos e troianos. E a presidenta Dilma vai falar à nação, a todos os partidos. Tem que apurar tudo. Nomes que estejam envolvidos, transitado em julgado. Certo. Evidentemente, porque você, muitas vezes, uma denúncia não se confirma na apuração. Apurado. Tem culpa no cartório, todos serão punidos. Deputado, que o tempo é curto aqui. Primeiro, quero lhe agradecer a sua visita, que o senhor está simbolizando aqui o governo federal, o governo da presidente Dilma.